Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda pastores, vamos agora... Tira as câmeras da igreja. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, reuniões secretas agora, né? Tem que ser isso, na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Fala galera, beleza? Meus amigos, alerta de barraco, pega a pipoca aí porque o bagulho vai ser bom. Apareceu um cara confrontando o queridinho da igreja evangélica da atualidade. Bom, um pouquinho de contexto. Recentemente tá viralizando na internet um tal de Pastor Mirim, né? O nome dele é Miguel Oliveira. O moleque tem apenas 13 anos, mas se comporta igual aqueles pastor que se aproveita dos outros, engana, conta um monte de mentira e ainda mete o louco falando que tipo, eu não tenho provas porque eu perdi minhas provas. Sim, ele disse que nasceu sem as cordas vocais e que a oração deu cordas vocais pra ele, mas ele não tem prova nenhuma que ele nunca teve as cordas vocais, no hospital nenhum sabe disso. Tem vários vídeos aí na internet sobre isso, eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição pra você ir lá e ver quem é esse fanfarrão, depois você volta aqui, ou vice-versa. Só que dessa vez, um cara da mesma religião acabou confrontando Miguel Oliveira sobre esses showzinhos que ele anda fazendo aí. E eu achei essa atitude muito foda, mano. É muito difícil você bater contra um muro, porque o engajamento que esse moleque tem é de uma muralha da China comparado a um cara que a gente nem sabe quem é, né? Que é esse James. E ainda teve gente aí ficando do lado do Pastor Mirim, porque é mais fácil, né? Enfim, o que aconteceu? Recentemente, esses dois participaram de um podcast chamado Eu Acredito Podcast. O episódio tem 1 hora e 53 minutos de duração, mas em um determinado momento o James confronta aí o Pastor Mirim sobre as coisas que ele anda fazendo de errado referente à religião. E obviamente que essa galerinha que não gosta de ser confrontada acaba criando um barraco desnecessário. A gente vai reagir tudo isso aí, mas antes eu queria deixar um recadinho aqui pra vocês. Tá rolando a ação do iPhone 16 Pro Max mais um kit Apple. Sim, é isso que você ouviu. Você pode ganhar um iPhone 16 Pro Max ou um kit Apple, que consiste em um Apple Watch, um AirPods Pro e um AirPods Max, e tudo isso por um bilhete de apenas 10 centavos. Já pensou quantos bilhetes você pode comprar aí com 10 reais? E fica tranquilo, porque é a segunda ação que tá rolando aqui no canal. A primeira já saiu o ganhador, foi divulgado lá no Instagram e tudo mais. Inclusive, para você poder participar, é só você clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, me seguir no Instagram, porque o sorteio vai sair lá, e depois comprar a quantidade de números necessários para tá participando aí. Beleza? Corre lá! Tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar ali no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Presente aí da A cara que ele ficou aqui, nossa senhora, já gostei do James. Já gostei, parabéns James por confrontar. É muito, cara, é muito difícil você bater de frente com pessoas com engajamento muito alto. Eu sei disso porque recentemente eu tive aí problemas com um canal muito maior do que o meu. E por mais que a pessoa esteja do lado errado da história, sempre vai ter os fanáticos, né? As pessoas que defendem com unhas e dentes sem nem entender o certo e o errado. E pra quem é da igreja evangélica atualmente, é muito mais fácil você ir com a maré, né? E acabar apoiando o moleque que tá fazendo um monte de enganação por aí, só pelo fato de que o engajamento vai ficar do seu lado. Então desde já, parabéns aí pro James. Eu não sei se ele é um pastor, se ele é só um missionário, se ele é só um varão, um fiel da igreja, mas o cara é muito corajoso. Porque quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus, Ministério Madureira da Adebrais, porque é o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra James, tá pedindo pra tirar, tá bom? Ele é de Curitiba ainda. Ah, aqui ó, tamo junto, eu sou de Curitiba também, mano. Olha só, mano, aí sim, hein? E não, seu animal, para de querer manipular as coisas. Com 10 segundos do que ele falou, claramente dá pra você entender que ele não tá falando pra retirar os cultos da igreja. Ele tá falando pra controlar os showzinhos por aí, porque essa parada é invasiva pra caralho. Mas vamos seguir aqui. Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência
do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então, Isso aqui que o Miguel Oliveira falou faz sentido, mas calma aí. Sim, existem muitas pessoas que não podem ir até a igreja e querem ver um culto. Seja uma pessoa que não tem condições de se locomover, ou sei lá, tá doente, acamada. Porém, o que ele tá falando não é isso aí, meu querido. Não é o culto em si. É a questão de, tipo assim, você passa a palavra que você tem o culto ali para que a pessoa possa adorar, mas em que momentos específicos que são até íntimos de certa forma, pra pessoa que tá passando por aquilo ali, que antigamente ficava só dentro da igreja, não ficava vazando, agora tá vazando. E antes de qualquer coisa, ele já falou ali, então tira esse podcast do ar. Esse podcast não é um culto, meu irmão, é um podcast. Vocês percebem que ele manipula... Mano, ele é muito manipulador, cara. Pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso que ele falou aqui é fataço, galera. Por que a galera começou a gravar tudo isso daí? Por conta do sensacionalismo, pra viralizar, pra poder querer dizer, olha o que eu faço aqui, olha o que eu faço e aconteço na parada. Tá fazendo com que tudo perca o sentido. E essas paradas acabam aí sujando a imagem de igrejas, tanto evangélicas, católicas e outras religiões. Porque a grande maioria das pessoas acaba pegando raiva de um modo geral por conta de um moleque que fica ali, the king, the power. Vocês estão vendo que o bagulho é enganação, mano. Ou se não é enganação, é uma parada que pras pessoas fica fora de contexto. Elas não entendem o que tá acontecendo ali. Pega só o momento do sensacionalismo, dá um ibope absurdo pra quem não deve dar e de quebra mancha a imagem da igreja, do Umbanda, da católica, do que for. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, the Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, the Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, the Power. Cortaram. Mas você é muito cara de pau mesmo, hein, moleque? É você mesmo que corta essas paradas e viraliza lá no teu Instagram. Aí você mete, cortaram, como se as pessoas cortassem a parada, né? Terceiros pra viralizar os seus momentos ali eufóricos, sendo que é você mesmo que faz isso. Olha aqui, ó, no seu Instagram. Olha só, cortaram. 6 milhões, cortaram. 23 milhões. Olha só, cortaram. Abra a cova. Porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do... Olha só, cortaram, né? Olha como ele mente e manipula, mano. As pessoas cortaram, invadiram o Instagram dele aqui e postaram contra a vontade dele. Puta que pariu, é muita meteção de louco. Meu irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse momento, no início do podcast, você falou, um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, de intimidade com Deus tem que ser exposta? Eu acho que você tá se complicando. Não tá sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode... Você adora pra você? Não, você adora pra você? Eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, eu posso adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso... Momento de adoração pode ser qualquer momento. Você interpreta da forma que você quiser. E o pior de tudo é o dono do podcast defendendo um moleque que manipula pra caramba, mano. Por quê? Porque é fácil você ficar do lado de quem tem um engajamento, né? De quem tá sendo vítima dos outros cortar trechos polêmicos e postar força em seu Instagram. Tá aqui na minha mente, ó Deus.
tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá fora do corpo. Vamos lá, então, você tá entendendo o que eu tô falando? Você acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. Isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto do nosso culto. Se a igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? E Jesus precisou, por acaso, disso aí. Temos mais de 2000 anos desde a vinda de Jesus. A palavra dele tá aí, sendo transmitida com amor. Muitas pessoas utilizando a palavra de Jesus para manipular, para ganhar dinheiro dos outros. Mas a palavra dele tá aí, sem precisar de internet. Na igreja primitiva, como você disse aí. Então é uma parada que é completamente desnecessário. Não precisa. Beleza, já conversamos sobre pessoas, né? Alcance, pessoas que não podem ir na igreja e tal, mas eu acho que dá pra você dosar as coisas e parar de ficar utilizando o sensacionalismo pra viralizar na internet e ficar popzinho. Aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer pergunta. Eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, porque pensa comigo, tem religiões... A pergunta que fica, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando missionário, a pregação do evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós, foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso tá atrapalhando? Vocês perceberam, né? É que quando ele perdeu no argumento, ele falou, você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein? Claramente ele perdeu no argumento ali. E o Miguel ficando completamente desconfortável, porque acho que é a primeira vez que ele tá sendo confrontado com perguntas inteligentes. Não tem ninguém babando os pequenos ovos dele. Sensacional esse, acho que é um missionário, né, o James. Nem o Miguel é pastor, né, a galera que intitulou ele como Pastor Mirim. Mas ele é um missionário, assim que... Ele até se intitula assim mesmo no Instagram. Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. Zé Hélio tá errado, o Bispo Mel Ferreira tá errado. Mas assim, eu vou falar pra ti assim, de verdade. Olha, nós tivemos uma pandemia recentemente. Você tá certo. Eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tudo The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. Pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não... Então, com esse argumento, você concorda que o sensacionalista e mal intencionado é o Miguel Oliveira? Porque olha só quem tá cortando The King The Power. Olha quem tá cortando momentos do culto. Olha só. Ó, mano, isso aqui é bizarro, mano. Ó, o cara é um momento aqui, ó, tipo... Tá vendo? Porra, mano, momento íntimo. Olha só, quem que é mal intencionado, quem tá cortando momentos do culto. Olha só, o cara sem perceber acabou refutando aí o Miguel Oliveira, mano. As pessoas tendenciosas, tendenciosas, não estão entendendo. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, fala assim, dele eu com falo Deus. pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele acabou de falar isso. Ele falou o mistério depois, mas isso aqui esse aqui é um baba-ovo. Você viu que os outros dois concordaram que ele mesmo tinha acabado de falar, mano. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó, pera aí. Não é línguas estranhas, mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, fala assim, dele eu com falo Deus. pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele acabou de falar isso. Mas ele acabou de falar isso. Ai, baba-ovo. Esse aqui é o baba-ovo, hein? Mas isso aqui é um idioma, gente. Irmão, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, Que guerra é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia.
Não, mas Acabou. O problema não é isso. Nossa, que moleque manipulador, mano. O problema tá em utilizar isso como sensacionalismo. Porque ele pegou a fala de uma parada que viralizou e repetiu no seu culto com a ideia de que ele ia cortar aquele trecho e ia viralizar no Instagram dele. Da forma com que ele fez. Ele fez isso. Mano do céu, mano. Que manipulação, hein? Sai daqui, irmão. Mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marra, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É que o povo a mesma idiotice da pergunta do Off the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu vídeo, não. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS, pela... Você viu? É idiotice. Olha a forma com que ele se porta. É a mesma idiotice, mano. Esse é o ídolo de vocês? Esse é o cara que prega aí na igreja, né? Pela televisão. Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas... Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Tinha TV, a cura aconteceu do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. A veia chega a estar saltada no pescoço aqui, ó. O bichinho tá puto, mano. Hoje, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, parou maneira. De crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Olha que moleque desaforado, mano. O que tem a ver o cara ter errado ali no momento da euforia, ter errado uma letra na palavra? Você entendeu? Debochado pra caralho, mano. Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito tempo, irmão. Um exemplo. Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que é? Que seja. Que seja, meu irmão. É a analogia da parada. Puta que pariu, eu não sei se são mais manipuladores ou burros. Organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo. Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de maçonaria. Eu me arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... Atira a câmera da igreja! O cara tá falando que tá comparando a maçonaria como se estivesse comparando religiões. Meu irmão, ele fez uma analogia. Ele podia fazer analogia com qualquer coisa. Caralho, mano, é inacreditável isso aqui. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do foco. Você que deu o exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização secreta da maçonaria? Eu tô falando de câmera. Com a igreja, lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, isso, nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente nunca se ouviu falar tá no tempo midiático. Um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um templos, número, a igreja tá um número de lojas muito grande crescendo. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Mas não foi, de cristãos no Brasil, cara. Aí eu olho pra você e falo uma coisa, foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito da... Toma, que lapada, mas foi mérito da TV 85% do povo brasileiro ser cristão. O bicho engoliu seco. Aí veio o outro, vem assaltado no pescoço, mas é mérito agora. Opa, mas espera aí, então as pessoas não eram más intencionadas que cortavam tudo isso, agora é mérito? Nossa, mano, eles tiram muitas paradas de contexto. Foi mérito das pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho. Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wérito, Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de pastores, vamos agora... Tira as câmeras da igreja. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, reuniões secretas agora, né? Tem que ser isso. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus.
Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Oh, abre a visão, cara. Não, isso é eu não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem tá lá fora não vai entender. Desculpa. Porque já quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Entendeu? Então, você viu que ele ia criar um argumento e ele não teve palavras pra falar, e aí ele se perde, ele fica brabo. Nossa, mano, inacreditável. Porque se não tivesse gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Enfim, galera, tem muito mais barraco. Eu vou deixar o link do podcast aqui na descrição. Tem muito mais tempo ali, né, deles debatendo sobre isso. Mas eu achei sensacional. Eu quis trazer esse vídeo justamente pra dar um pouco de força pro James, porque foi muito difícil pra ele estar nesse podcast com um baba-ovo ali do lado, defendendo, os caras manipulando, inventando coisa, dizendo que os outros ficam cortando e jogando de forma mal intencionada, sendo que é o próprio Miguel Oliveira que faz isso. Então a verdade precisa ser mostrada e refutada por aqui. E óbvio, né, colocando as minhas opiniões sobre tudo isso aqui. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sino das notificações, né? Se puder, compartilha aí com os amigos. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou!